E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa quarentena, né? Nossos estudos, nossas interpretações, né? Avaliações que a gente faz. Eu resolvi falar um pouquinho sobre os limites de uma restauração direta ou indireta, né? Então, aonde que a gente vai com uma restauração direta, até onde ela permite e até onde uma restauração indireta idealmente começa. Eu digo idealmente porque nós, profissionais, né, de odontologia, a gente tende a simplificar os procedimentos restauradores cada vez mais para também dar como uma contrapartida para o paciente, né, para a gente tentar minimizar as complexidades de tratamento e maximizar o tempo e o custo dos procedimentos, não é isso? Então, mas será que todas as indicações e todos os casos que você recebe, você deve fazer restauração de resina composta? Será que sim? De fato, a resina composta apresenta excelentes propriedades, né? Excelentes características e muitas vantagens em seu uso, é claro. Isso deve-se principalmente ao modo de elasticidade da própria resina composta, que é muito semelhante à da dentina, né? Então, por isso que a gente tende a tentar usar a resina composta ao máximo, porque além do módulo de elasticidade ser muito semelhante, ela é dita também como uma dentina artificial, ou seja, tem quase as mesmas características de uma dentina do dente humano. E isso faz com que a gente cada vez mais utilize a resina composta. Mas será que a resina composta consegue adequar-se a todo tipo de situação clínica dentro da cavidade dentária? Não é isso? Será que a resina composta se comporta de maneira efetiva e de maneira concreta das cargas mastigatórias e cargas oclusais que venham a ocorrer? Acho que não. A resina composta, ela precisa de um remanescente coronário mais ou menos concreto, mais ou menos um remanescente coronário que temos em torno de 50% desse remanescente para a gente estar reconstruindo uma resina composta. Abaixo desses 50% já começam a ter áreas no elemento dentário em que a resina composta não vai estar ali aderida a alguma estrutura do dente. E isso cria-se uma resina composta sem suporte. E uma resina composta sem suporte, se você tem carga mastigatória, especialmente de dente mesmo, em cima dessa resina composta, por ela não ter suporte, ela pode se fraturar. Tá? Grandes vantagens da resina composta em relação à fratura é que, pelo módulo de elasticidade ser parecido, ela vai se fraturar apenas no corpo da resina composta e não como se fosse um amálgama, que tem um módulo de elasticidade muito maior, uma resistência maior, e ele acaba mesmo provocando uma fratura maior. Tá? No entanto, a gente não deve, né, tratar os nossos pacientes de uma maneira não definitiva ou de uma maneira quebra-galho, você entende? A gente deve propor ao paciente um tratamento definitivo, um tratamento duradouro, onde a gente tem uma longevidade clínica maior, tá? Então, normalmente, os elementos dentários que têm perda de 50 ou mais de remanescente coronário, a gente tem a obrigação de partir para uma restauração direta, tá? Onde a gente realmente vai ter um corpo maior de uma restauração, que dependendo do caso, que tiver tratamento odontológico ou não, a gente já tem o corpo do núcleo fundido ou núcleo pré-fabricado, tá? E a gente consegue ter uma longevidade maior nesse dente, fazendo com que o tratamento dure mais tempo na cavidade oral, mesmo que tenha um custo maior,
E isso deve ser levado ao paciente, ou seja, a gente deve mostrar ao paciente os tipos de tratamento e suas vantagens e desvantagens. Normalmente, o paciente opta por uma resina composta, principalmente devido ao custo, né? E a gente deve alertar com o que for fazer esse tratamento. Se esse tratamento não, ele contraindica o tratamento de resina composta, ao meu ver, a gente deve explicar ao paciente que não deve ser feito. Porque se a gente fizer um tratamento que a gente sabe que o que pode dar errado, nós estaremos recebendo a culpa do tratamento mal realizado ou mal indicado. Então as restaurações indiretas estão aí com características bastante satisfatórias, com resistência flexural, com dureza, tenacidade. Então a gente tem todas as características das cerâmicas que fazem com que a gente opte por uma restauração indireta. Tá? As restaurações de resina composta são bem utilizadas, especialmente quando a gente tem um remanescente coronário satisfatório, em que a gente consiga fazer esse tipo de tratamento. Tá? Especialmente quando a gente tem uma restauração indireta ou quando a gente já tem um tratamento endodôntico, fica quase que inviável a gente utilizar uma restauração direta, porque a gente já perde mais de 50%, e normalmente quando a gente tem um tratamento endodôntico realizado, a gente perde a férula, que é o remanescente intraradicular, que vem do acesso coronário, do acesso radicular, e para núcleo fundido, normalmente acontece essa indicação, onde a gente precisa ter um remanescente que às vezes não está tão um remanescente que a gente não esteja tão destruído, aí no caso a gente faria um núcleo pré-fabricado, no caso fibra de vidro, né? Então, o remanescente coronário, uma férula de 2 milímetros, ou seja, ao redor do dente, a gente tem uma quantidade de remanescente radicular, né, uma estrutura radicular de 2 milímetros ao redor do todo o dente, a gente consegue facilmente fazer o núcleo de fibra de vidro. Ao passo que a gente não tem essa férula, esse remanescente de 2 milímetros, a gente opta por um sistema mais rígido, em que a gente não precisa ter remanescentes coronários ali ao redor do canal para segurar junto com a resina composta ou cimento resinoso. Então, as restaurações indiretas realmente necessitam, às vezes, ser indicadas por conta de sua destruição ou também por conta do tratamento endodôntico que foi realizado. Uma vez esse tratamento endodôntico realizado, a gente tem algumas características desse dente em que fazem com que a gente precise realmente ter um reforço desse dente para continuar tendo função e estética na boca do paciente. Então, devido principalmente à perda de colágeno, a propriocepção e a falta de defesa da polpa, que são as características de um dente com tratamento endodôntico realizado, a gente necessita de um reforço tanto intraradicular como intracoronário, ou extracoronário normalmente ocorre, né? Então a gente precisa de uma restauração indireta, ok? Então, não tem mais aquele negócio de você realizar um tratamento meia boca, um tratamento que não está de acordo com o que vai ser, com o que é preconizado, com o que vai ocorrer na boca do paciente. Sabe por quê? Porque é o nosso nome. Se a gente fizer um tratamento que o paciente goste na hora, pode ser que ele dure, mas pode ser que dure pouco, ou o paciente não goste, ou o paciente acaba se incomodando e vá procurar um tratamento mais definitivo, nem que às vezes ele precise disso melhor, tá bom? Então, o que eu aconselho é você sempre estar respaldado pela literatura, né, atual, e seja sempre responsável pelos tratamentos que você vai ser proposto, explicando suas vantagens, desvantagens, indicação e contraindicação, ok? Mas é isso, tá bom? E façam os tratamentos e realizem excelentes reabilitações orais, tá bom? Tchau.